Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite. Boa noite, meu guru. Que bom ver vocês. Hoje é sábado, né? Dia 4 de setembro. Exatamente, nós estamos muito bem, Chacurito. Nós estamos na Casa Espírita Cristã, né? Somos da Casa Espírita Cristã, SEC, instituição que funciona aqui no município de Vila Velha, Espírito Santo. E nós estamos estudando o capítulo 12, versículo 9 do Evangelho de Mateus, seguindo a análise criteriosa, minuciosa do nosso irmão Aloysio Elias. Assim, gravou. Está gravando. Então, vamos dar continuidade no estudo. Nós estamos na hashtag 133 do Aloysio Elias, né? É um estudo que ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 17. Nós vamos dar continuidade aqui. Todo mundo está vendo aí, ouvindo? Tá, dá dando para ver. Para ver, para ouvir. Quando quiserem Tranquilo, falar, Grande. avisar. Obrigado. Aí veio o cativeiro da Babilônia. Sou só eu ou tá sem áudio aí? Eu não tô ouvindo áudio, não. Agora saiu o áudio para mim também. Também estou sem áudio. Saiu geral. Para mim também. Saiu o áudio, Chacu. Em que eles eram escravos da Babilônia. É a fase da angústia. É a fase do quê? É a fase que você quer o quê? Libertação. É a fase que vai se falar do libertador, do Messias. Então esse trechozinho do capítulo, do livro, é o trecho que mais vai anunciar a vinda de Jesus, Ana. Então Jesus estava sendo anunciado ali, para um povo que queria se libertar. E depois a terceira fase é quando eles voltam para Jerusalém, voltam para a Palestina, e aí vem um trecho do livro que vai dizer, olha, mas não folga não, vigilância, porque os erros que foram cometidos podem ser repetidos. Entendemos o livro de Isaías? Quem foi talvez o personagem do cristianismo nascente mais apaixonado com a obra de Isaías? Vamos ver se vocês se lembram. Estevão. Estevão, dos servos da primeira hora, é aquele que mais era encantado com a luminosidade da obra deixada por Isaías e aqueles que adensaram ela. Isso está lá no livro Paulo e Estevão, na primeira parte, no capítulo 3, em Jerusalém. Estevão já estava Estevão já estava enfermo, na casa do caminho, sendo cuidado por Simão Pedro. Ele tinha sido resgatado, e aí ele tem febre e tem uns delírios, no meio da febre. E aí, durante essa febre, ele começa a citar trechos de Isaías, a falar de Isaías. Quando ele volta da febre, quando ele acorda, não é assim, né? Tá chegando lá. Então, quando ele volta da febre, o Pedro vira para ele e fala assim, como é que você conhece tanto de Isaías, menino? Poucas vezes eu vi alguém conhecer tanto, falar tão bem assim, em transe ainda, né? No transe da febre, e falar tanto de Isaías. Aí o Estevão responde para ele o seguinte, estudava sinceramente todo o Testamento, sem preferências, talvez de ordem particular. A princípio, ele estudava o Velho Testamento todinho. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente.
pela beleza das promessas divinas. O que mais encantava Estevão quando ele lia Isaías? Ele lia todos, mas quando ele lia Isaías, o que mais encantava ele? A beleza das promessas divinas. Sabe de onde vem o nosso amargor? A nossa amargura de hoje em dia? Nós esquecemos que promessas foram feitas. E quem as fez, cumpre uma por uma. Cumpre todas. O momento em que nós atentarmos, despertarmos a consciência para as promessas que estão lá nas Escrituras, e o momento em que cair a nossa ficha, a gente falar, poxa, quem fez essas promessas foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança reacende. Você vai em Apocalipse, nos últimos versículos de Apocalipse, nós vamos encontrar Jesus dizendo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, não é? Que a gente deixou de acreditar nela. É. O nosso desespero, a nossa amargura nos dias de hoje, é típica de quem deixou de acreditar nessa promessa. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que ele está falando? Que ainda nós não chegamos onde que nós paramos na semana passada. Eu não tenho nenhum comentário, não. Ô, Yolanda. Se você quiser rememorar... Eu cheguei agora. Então, você que chegou agora, é só para você saber, a internet da Giselda deu pane lá e ela saiu, eu liguei para ela, ela falou para a gente ir estudando aqui, até ela ver se ela consegue resolver. Alexandre, tudo bem com você, Alexandre? Bom, o que você falou aí, Helder? Se você quiser dar uma rememorar... Tudo bem, Chacu, tudo certinho. Meu microfone também está com um probleminha aqui. Ah, tudo bem. Não, ele está falando das promessas de Jesus, né? Então, ele lembrou lá do Estevão, quem lembra aí do livro Paulo e Estevão, na passagem quem do Estevão era Gesiel, quando ele estava delirando, né? E quem deu o nome para ele de Estevão foi Pedro. Quando ele estava delirando, ele lembrava muito de Isaías, ele era um estudioso de Isaías, o Gesiel. E o Pedro conversa com ele, ele fala dessas promessas divinas que Isaías comentava, como profeta Isaías. E depois, agora ele está lembrando das promessas de Jesus, que nós esquecemos. E aí eu lembro também que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos e fala, e os espíritos respondem que as leis de Deus estão na nossa consciência, aí Kardec pergunta, e para que tem que vir falando tudo outra vez, então? Os espíritos respondem, é porque os homens as esqueceram. É isso que ele está falando aí, das promessas de Jesus que nós esquecemos. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Vamos tocar para frente. Então, bora prosseguir. Então, tá bom. Estevão não deixou de acreditar na promessa de Isaías. E ele continua. Que foi o portador anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. Desde a infância. Estevão, eu não vou dizer que é a idade do Francisco, porque por enquanto o Francisco só baba, faz cocô e mama, e xixi. Mas desde do momento em que ele começou a escutar as historinhas ditas pela mãe, do Velho Testamento, ele começou a pensar, quando é que o Messias vem, hein? E ele atravessou a vida dele aguardando o Messias, confiando na promessa feita. A promessa até ali é, o Messias virá. Aí o Messias veio. Aí o Messias retornou para o seu trono. A promessa que nós estamos vivendo ela
e que passou a ser feita doravante é: o Messias voltará. Pessoal, aqueles adesivos que estão no carro de muitos companheiros evangélicos, Jesus voltará, aquilo é verdade. E eu sei de espírita que ironiza isso. Aquilo é real. A gente só tem que pensar um pouquinho em como é esse retorno, como é essa volta. Então a gente só tem que pensar, como é que é essa volta? É uma volta física? Jovens e mais jovens, mulheres e crianças, homens e velhos se reunindo para sentir saudade de Jesus, como diz meu amigo Haroldo, para se emocionar lembrando da figura de Jesus. Isso não é a volta do Messias? Está só começando, gente. Esse movimento de resgate do Evangelho é um tsunami. É uma onda. E nós não estamos falando de apelos febris, repetindo o nome de Jesus, não. Nós não estamos falando de histeria, não. Nós estamos falando de serenidade. Nós estamos falando da comoção serena, da emoção serena, de quem fala: ai, ele está por perto, sempre esteve. Isso conforta. Como é que é, seu Demo? Quando fala que todo olho verá. Todo olho verá. É porque o Messias está ali. Está ali. Está ali. Está aqui. E eu, cego. Escamas, cataratas, Sadel. A raiva que eu tenho do deputado fulano de tal, a catarata. O ódio que eu tenho do meu vizinho de prédio, outra catarata. A raiva que eu tô daquele parente meu que me disse um desaforo, outra catarata. Perdoei o deputado, consegui fazer uma oração por ele, ele apareceu no meu centro e deu um passe. Opa, tirei uma catarata. Pessoal, eu acho que a Giselda se enganou na hora que ela me passou o número 133. Eu fui olhar aqui, ela tinha colocado no grupo que era capítulo 12, versículo 9. Esse aqui está falando do capítulo 12, versículo 17. Ué, mas agora que começou, a gente podia prosseguir. Vamos continuar. Então, tudo bem. Tá interessante. Tá bom, estudo. Vamos tocar em frente. Muito interessante. Tá bom. Gente, Falei tirada bom das dia. cataratas aí tá ótimo. Oi? Tá ótimo. Tirada das cataratas aí estão muito boas. Então, vamos continuar. Com certeza. Pro vizinho do prédio, com sinceridade, tirei outra catarata. Olha aqui, ó. Nossa Senhora, consegui chamar pro meu aniversário aquele parente difícil. Tô vendo o Messias. Tô vendo. Cego de Jericó. Jesus pergunta o que para o cego de Jericó, Ana Paula? Que queres que te suceda, que te aconteça? Jesus perguntar para um cego, o que você quer que te aconteça? Pegadinha do malandro, né? Jesus queria era ouvir da boca dele. O que ele diz? Que eu veja. Não vejo. A promessa feita do retorno do Messias está se cumprindo, não vai se cumprir. Está se cumprindo. E eu, cego de raiva, cego de ódio, cego de indignação, de revolta, de rancor. Olha,
Euridice, repete, por gentileza. A Euridice atrás dessas pérolas, né? Vou arrumar um microfone só para a Euridice repetir essas pérolas. Repete. Senhor. Calma, mulher. Calma aí que eu vou ter que falar aqui. Ó. Vamos lá, devagar eu vou repetindo. Senhor, inundas-me com o esplendor de tua luz. No entanto, cego não te vejo. Vocês viram como eu sou um bom médium psicofônico? A luz está aqui. A escuridão está aqui. É isso. Mas, Muito eu bom queria essa fazer um fala comentário. dele. Oi? Eu quero fazer um comentário, assim, que Então, eu pode acho dizer. que o processo de evolução, né, que a gente vem até falando toda semana, acho que é isso, né? Que acho que a gente é tão desesperado que a gente quer que as coisas aconteçam rápido, que a gente quer, tipo, por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda, a gente quer que a gente melhore assim, com um estalo de dedos. E não é, né? É isso que ele fala, assim, num dia eu consegui não mandar energia ruim para o meu amiguinho que me irritou. No dia seguinte, eu continuar não mandando energia ruim para o amiguinho e ainda acrescentar na oração alguém que também me fez raiva ou que eu senti raiva. Sabe, são conquistas diárias, assim, e ou eu colocar uma meta de algo que eu identifico em mim que é uma falha, e aí todo dia eu melhorar naquilo, e aí depois de 1 mês, 2 meses, eu ver que não melhorei totalmente, mas já melhorei em alguma coisa, né? E isso que é o processo de evolução, é aos poucos, é devagar, tá aí as encarnações para dizer assim, mas é isso que faz a gente querer mais, é isso que é estar com Jesus, né? E é isso que Jesus fala, que é aos poucos, é assim, a palavra de Deus é isso, né? Mostrando que a gente quer aos poucos, e só que acho que pela nossa vida também, pelo dia a dia, assim, a gente está acostumado a tudo ser tão rápido que a gente quer que a nossa evolução seja rápida também, e não é bem assim, né? Não é, porque a gente quer que seja no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. No tempo de Deus. Como ele disse aí. Pessoal, eu gostaria de reiterar que eu falei que a Giselda me falou o hashtag 133. Às vezes ela pode ter me falado a hashtag 7 e eu entendi errado. Eu não estou jogando a culpa nela, não. Pode ser culpa minha de eu não ter entendido o número e entrei na hashtag 133. Tá? Ela até escreveu aí que está faltando energia lá na casa dela. Passou aí agora. Tudo bem. É o tempo de Deus a gente procurar sempre nos trabalhar, nos melhorar e não sermos imediatistas. Sendo imediatistas, as coisas não funcionam. E como ele falou aí, Jesus está sempre conosco. Basta que a gente tire as arestas, as escamas de nossa vista para que a gente veja. Né? Exatamente. Está todo o tempo conosco. Exatamente. Eu tenho... vamos dizer assim, eu me mudei tem umas 3 semanas, assim, e vamos dizer assim, nessas 3 semanas, vou pegar essas 3 semanas que é o que eu tenho conseguido perceber, né? Vamos dizer isso, que às vezes já acontecia antes, mas como ele falou, eu estava cega. Mas nessas 3 semanas tem acontecido algumas coisas comigo e que eu tenho sido tão grata, sabe? Não que eu não fosse grata antes, mas assim, eu todo dia de manhã agradeço. Mas sabe aquele sentimento que posterga, sabe? Não é só quando você faz a oração. E acho que encaixa muito nisso, assim, que tenha isso, que as coisas que têm acontecido são coisas que eu queria muito, assim. E quando eu faço minha oração, eu sou muito sincera com Deus mesmo. Eu falo, ó, o Senhor sabe o que eu quero. Mas se não acontecer, porque é tudo
o Senhor sabe o que é melhor, eu vou ficar chateada, mas que eu consiga pelo menos entender que esse não é o momento, né? Que eu pelo menos não fique tão chateada. E aí acabou que as coisas que eu queria aconteceram, assim, e aí eu fiquei muito feliz, porque eram coisas que eu queria muito. E aí eu vi, assim, só que não aconteceu exatamente isso, assim, não aconteceu no tempo que eu esperava, mas aconteceu mais rápido do que eu esperava, mas aconteceu. E aí eu fiquei tão feliz, eu fui tão grata, e a cada vez mais por estar fazendo essas coisas, eu vejo isso, sabe? E mais que nunca eu realmente coloco as coisas hoje em dia, assim, na mão de Deus, sabe? E falo, e sempre sendo sincera, assim. E aí eu tô esperando acontecer uma coisa esses dias, assim, que em relação à faculdade, e aí eu falei, ó, é uma oportunidade muito boa para mim, mas eu não sei se vai acontecer. O que o senhor decida, assim, né? E aí todo dia eu fico um pouco ansiosa, que aí vem a ansiedade, ainda mais quando é uma coisa que a gente quer, mas sempre fazendo essa oração, né? E aí, quando a gente vem falando disso, a gente vem conversando disso agora, me veio muito isso, que também a gente lembrar, né, que como Deus está com a gente o tempo todo, Jesus está com a gente o tempo todo, quando vinha essa ansiedade, a gente fazer oração e falar, eu tô ansiosa, eu tô querendo muito, mas me ajude a entender, né? Ou me ajude a acalmar o coração para esperar, caso aconteça ou caso não venha uma resposta negativa. Enfim, só queria relatar isso aqui, porque essas últimas 3 semanas, assim, eu tenho mais que nunca sentido muita presença de Deus, assim, e tenho ficado muito grata mesmo, assim, mesmo nas coisas ruins que têm acontecido, tem sido bem um balanço, assim. Tem acontecido muita coisa boa, mas tem acontecido muita coisa para testar. Graças a Deus. Mas aí eu tenho sentido muito isso, sabe? E tenho conseguido muito respirar fundo e fazer oração. O exercício é em qualquer situação, mesmo que pareça que não deu certo, você falou antes, a tudo dai graças, agradecer em qualquer situação, que nós temos muito mais do que nós merecemos, devido à bondade do nosso Pai amado, nosso Mestre Jesus. Então, esse é o exercício, agradecer sempre, com certeza. E o Emmanuel nos informa que toda oração é atendida. Só que tem um ditado popular, que Deus não atende os nossos desejos, Ele atende as nossas necessidades, aquilo que é necessário para nós. Então, como você falou aí, Emanuela, é deixar nas mãos de Deus aquilo que a gente não pode decidir por nós, que seja feita a vontade de Deus. E é a melhor forma que a gente escolhe, porque normalmente nós queremos que a gente faça a nossa vontade, quando a gente deveria deixar que seja sob a vontade de Deus. Claro que nós não vamos ser displicentes, temos que fazer o acompanhamento, mas na própria oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, a gente fala sempre e não reflete, que seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus, ou seja, em toda parte. Nós temos que pensar muito nisso, porque à medida que nós vamos avançando e evoluindo, nós cada vez mais vamos deixando que Deus governe as nossas vidas e que nós atuamos de acordo com a vontade do Pai. Estou brincando um pouquinho, é porque nós somos homens bullies. Isso! Nós somos homens de pouca fé. Isso, você lembrou bem, Alexandre. Homens bully, homem de pouca fé. É verdade. Alguém Por mais? isso que o exercício bom que a menina está fazendo é esse aí. Colocando o que não está na alçada de ela resolver nas mãos de Deus. Aí ela está demonstrando que ela está trabalhando a fé dela. Muito bom, Manoel. Pode continuar aqui? Pode. Aí uma coisa muito bonita acontece na literatura do Chico. Isso que o Estevão disse lá no Paulo Estevão, que basicamente
estudem Isaías. E quando ele fala do anúncio da promessa da vinda do Messias, ele está dizendo até os capítulos que é para a gente estudar, do capítulo 40 em diante. Lê tudo, mas do 40 em diante, presta atenção. O Chico, com a sua mão luminosa, e o Neio Lúcio, através da mediunidade dele, vai sublinhar, frisar, grifar, pôr em negrito e itálico na obra Jesus no Lar. Então, lá no livro Jesus no Lar, que coisa linda. Vamos lembrar o contexto Jesus no Lar? O que é o livro do Neio Lúcio, Jesus no Lar? Culto na casa de Pedro. É isso. Quem faz culto em casa aqui? Faz culto em casa? Pedro também fazia um cultozinho em casa. Aí no culto na casa de Pedro, ele estudava o que? O Evangelho? Não tinha Evangelho. Jesus estava encarnado ainda. Tinha Evangelho? Não tinha. Tinha os livros do Chico, Sinal Verde. Ah não, o Bert Campos, o André Luiz estava muito longe de escrever livro ainda. O que eles tinham para estudar? Aí é que vem, eu não vim destruir a lei. Sabe o que eles punham na mesa e abriam? O Velho Testamento. Então, chegava, reunia, eu acho que era uma muvuca danada, porque a casa era pequenininha, que ia tanto de gente, reunia na casinha de Pedro, a sogra de Pedro, com a carinha boa, que ela adorava Jesus, ela não gostava do Pedro, mas Jesus ela gostava, né? E aí, seu amigo é gente boa, mas você não vale nada. Falava aí. Reunia todo mundo ali, abria o pergaminho, lia um trechinho, possivelmente era um Targum. O Targum era a versão comentada do Velho Testamento, mas em aramaico, porque o hebraico era uma língua litúrgica, ela era dominada mais pelos doutores, pelos fariseus, pelos rabinos. Então ali eles liam possivelmente Targum. O texto em aramaico e com comentários de rabinos. Aí eles liam um trechinho. Todo mundo falava, eu acho isso lindo, todo mundo perguntava, todo mundo comentava, falava um monte de besteira, mas todo mundo falava. Aí na hora que todo mundo falou tudo que queria falar, aí não tinha mais o que dizer, ficava aquele silêncio, todo mundo olhava para Jesus. Então, mestre, o que o senhor diz? Aí ele pegava e fazia, sabe o quê? Contava uma parábola, contava uma historinha, contava uma narrativa, criava, improvisava uma anedota, uma parábola, uma história. Aí depois que ele contava a história, olha que carinho, aí ele vinha e lascava a sentença final. Bom, pois bem, agora vocês já sabem o que acontece no livro Jesus no Lar. A equipe, o grupo, né, tia Adriana? Meu sobrinho falava, ele era pequenininho, falava grupo, né? Falava grupo. O grupo que assessora o miudinho foi lá e descobriram que dos 50 capítulos do livro Jesus no Lar, 3 são comentários de Jesus sobre o livro de Isaías. Inclusive o último, o que fecha. A última reunião comentada. Sabe o que eles estudaram? Isaías. Vocês imaginam, gente, um miudinho, o canal ia bombar no YouTube. Imagina um miudinho, Jesus comentando os versículos do livro de Isaías. 100 mil inscritos. 1 milhão de inscritos, não é? Ia ter uns 13, porque ia ser os 12 discípulos e mais Maria. Nem os irmãos dele nem escreveram. Cita, nós vamos ler uma por uma. Se não der tempo hoje, a gente continua. Porque nós vamos estudar Isaías nas próximas semanas. Vamos lá? Capítulo 16 do livro Jesus no Lar. Título da lição: o auxílio mútuo. Olha como é que ela começa. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías.
e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Olha aí. Yeshayahu, o nome do profeta. Deus salvou. É o nome do profeta. Consequentemente, o nome do livro. Para o André ler o trecho, terminar de ler e virar e fazer uma pergunta para Jesus sobre salvação, certamente era algum capítulo depois do 39. Vamos lembrar só uma coisa, nessa época não tinha versículo nem capítulo. Eu estou dizendo o trecho, para a gente entender. Certamente era a segunda parte. Porque está falando de salvação. E na mentalidade coletiva hebraica, salvar é sinônimo, é a mesma palavra, para libertar. Yesha é libertar e é salvar. Então, André fez uma pergunta sobre a necessidade de uma libertação. Aí os colegas comentaram, todo mundo veio e comentou. Jesus vem e conta uma história que eu não vou contar hoje, vocês vão chegar em casa, vão ler o capítulo 16 do Jesus no Lar, para conhecer a historinha. Mas importa para a gente aqui como é que ele fecha, como é que ele amarra a história. Nosso Senhor Jesus Cristo pega e faz o comentário final do tal trecho do livro de Isaías que foi lido na noite. Ele diz assim: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Olha só onde Jesus foi. Imagina um prisioneiro. Ele está preso, algemado. Aí ele vai para um tribunal. Nesse tribunal, o que o prisioneiro espera? Ser libertado. Mas para ele ser libertado, ele tem que ter testemunhas. O testemunho dessas pessoas vão ajudar na sua absolvição. Correto? Aí o Cristo está dizendo, sabe quem são as nossas maiores testemunhas no julgamento consciencial? Aquilo que a gente realizou de bom. Só que aqui nos versículos anteriores, Jesus disse onde? Em princípio, essencialmente, num primeiro momento, Aninha, é aquilo que a gente fizer no lar. Em família. Jesus está dizendo, quando um dia você vivenciar uma experiência, eu estou recorrendo há 2000 anos, lembram do tribunal que o Públio Lentulus participa do mundo espiritual? Uma imagem fortíssima aquela, né? Se um dia você tiver um tribunal desse, as primeiras pessoas que vão ser suas testemunhas é sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe. Se o que eles disserem sobre você for positivo e verdadeiro, ali você já está, sabe, Alice? Você já está bem. Porque a coisa mais bonita, mais bacana, mais gostosa que pode existir é, às vezes, você fazer uma palestra, alguém chegar para sua mãe, chegar para sua esposa, chegar para o seu irmão, chegar para o seu pai e falar assim, isso que ele falou, ele faz em casa? E o seu parente falar, tudo. Minha mãe já passou umas vergonhas comigo. Mas às vezes em que eu estava numa fase boa. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Está faltando 10 minutos só para terminar esse. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer. Rapaz, eu não pensava assim, não. O maior tribunal vai ser minha família. Ainda bem que agora eu estou tratando eles bem para danar aqui. Olha, rapaz, tem cavanhaco. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão do Isaías, que Estevão fala no início do livro, né? Na primeira parte do livro, e Paulo, lá no finalzinho,
ele fala também, ele também cita Isaías e ele faz referência a aquela frase que é atribuída a Jesus, né? Aqueles que tenham olhos de ouvir e olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas Isaías, segundo Paulo no livro, segundo Paulo ele fala que Isaías também citou isso, né? Então é interessante o quanto que o Isaías ele tem realmente essa conexão, né, com e Jesus faz essa conexão provavelmente proposital, né, em algumas falas dele. Isso, bem lembrado. Na realidade, tudo vem de Deus, né? E esses profetas eles foram enviados por Jesus cumprindo alguma missão proposta pelo próprio Cristo. E Jesus relembra Isaías porque foi um profeta que conseguiu fazer colocou em pauta, né, o que viria com a vinda do Messias e colocou as leis praticamente de uma forma mais fácil de entender. E alguns captaram o que ele falou, outros não. Mas é muito boa lembrança. Alguém aí já usou o livro Jesus no Lar para fazer o culto do lar? Não conheço. Eu usei quando as crianças eram pequenas. Eu tenho e gosto muito de ler, de voltar a ler. Então, é muito bom, vale a pena fazer o culto do lar usando isso aí, porque cada história é uma história do cotidiano nosso, colocado de uma forma parabólica, conforme ele lembrou aí, né? A Jesus uma parábola. E é um desdobramento do próprio Evangelho também. Sim, tem vários textos do Evangelho que você pode fazer conexão, né? Uhum. Obviamente, como são lições pequenas, mas algumas parábolas estão lá. E tem informação adicional também, né? Porque, como provavelmente o Neil Lúcio ele teve acesso aos arquivos, né? As memórias dos tempos de Jesus, e ele vem literalmente relatando uma sequência de cultos na casa do Pedro, né? Eu já procurei fazer, a gente culto lá normalmente uma vez por semana, né? Mas eu procurei fazer no início da pandemia, eu fiz como se fosse uma maratona de culto no lar, né? Porque a gente estava num momento de muita apreensão, e todo dia eu fazia. E a gente consegue ver a didática do Neil Lúcio, e ele selecionou cada capítulo, quando a gente vai prosseguindo no livro, ele tem uma conexão com o anterior. Quando a gente lê uma vez por semana, a gente às vezes não percebe isso. Mas se a gente for lendo ele, a gente vai percebendo que os assuntos que ele quer abordar no livro vão sendo conectados, vamos falar assim, né? Uhum. Isso eu só percebi quando eu li um capítulo por dia, né? Entendi. Quando eu li uma vez, a gente sempre lê uma vez por semana, né, pai? Aí a gente eu não era capaz de perceber, não fui capaz de perceber isso. E a gente já leu ele várias vezes, né? Muitas vezes. Acho que uns 20 anos só lendo ele, uma vez por semana, né? Eu tenho quase 40. Não, eu falo 20 porque, enfim, quando a gente lia junto, né? Mas é isso mesmo. Então, tem essa... E assim, ele é um complemento do Evangelho. Com certeza. É como ler a Boa Nova, sem menosprezar a Boa Nova e sem enaltecer o Jesus no Lar. É como ler a Boa Nova. Assim, lógico que Jesus no Lar ele não entra em tanto detalhe, né? Mas como entra a Boa Nova, né? Essas lições da Boa Nova são mais explicadas. Então, aí desculpa aí, Marcelo. Não, é isso. Então, quem não leu, faça o favor de ler, porque é muito bom, muito importante. Tem informações sobre o Neil Lúcio, que ele apareceu em alguns livros do Chico Xavier, do Emmanuel, daqueles romances do Emmanuel. Eu não me lembro mais em qual, mas ele com outro nome, foi um dos personagens lá. E tem pessoal que diz que o Chico revelou também que ele
Se eu não me engano, ele era o avô ou bisavô do dono da Fazenda Modelo, lá onde o Chico trabalhava. Ele também reencarnou proximamente da encarnação do Chico Xavier. É interessante essas coisas, a gente ficar sabendo. Tem tudo está toda entrelaçada a história, né? Curioso. Mais bonito é ver Marcelo falar que leu muitas vezes com vocês, leu junto. Isso é muito emocionante, gente. Que maravilha. Eu fazia o condolar com os dois. Felizardo você, Marcelo. Chacu. É um privilégio. Com certeza. Por isso são as doces pessoas. Eu continuo. Eu lembro que era 7 horas da noite toda quarta-feira. Às vezes eu estava jogando bola, vamos falar assim, o negócio estava quente lá na quadra, aí eu parava, saía todo estrupiado da quadra e ia para casa fazer culto no lar. Porque dava a hora do culto, eu tinha que parar. Aí o pessoal, poxa, nosso time está perdendo. Eu falei, não, eu tenho que reforçar o outro time. Maravilha, que maravilha. Eu só não vou comentar a minha experiência em leitura, que a galera aqui foi meio... Porque hoje, né, Carol retorna, que eu achei que nunca ia retornar para a doutrina, né, que passaram, conheceram, mas não iam retornar, e o Vitor Gabriel, mesmo distante, está retornando o caminho, porque está vendo que não tem outro jeito, tem que fazer o caminho Graças a Deus, né, Yolanda? Graças a Deus. Mas me deixa muito feliz, porque na adolescência era complicado. Eu mudei o evangelho no lar, assim, foi segunda em vários horários, terça vários horários, domingo vários horários, ao acordar, ao deitar, após o almoço, antes do almoço, para poder conciliar a coisa. Não dava. Eu sei como é que é, não é fácil. Mas a semente foi plantada. Com certeza, com certeza. Eu vou tocar aqui mais esse restinho aqui, então. Só faltam uns 9 minutos aqui. E o que aconteceu? De alguém perguntar isso para ela, falar assim, agora, por enquanto, ele está exemplificando o que falou. Nossa, é uma sensação muito boa. Agora, o contrário disso é aquela sensação desagradável de se alguém perguntar para o seu pai, para sua mãe, como você é no cotidiano, entendeu, Priscila? Seus irmãos perguntar assim, como é que a Priscila é no dia a dia? E a gente fica tenso. Não é? Tipo você ir no Faustão, aí aparece no telão lá as pessoas, todo mundo que te conheceu. Arquivo confidencial. Tem um desse lá no mundo espiritual, gente. Aí vão passar no telão o povo que conviveu com você na encarnação. E você fica tenso. Fala, nossa, se apareceu aquele meu vizinho do prédio que eu não gosto. Se ele for falar de mim, o que ele vai dizer? Aí no capítulo 26, ou seja, 10 capítulos depois, tem a lição, o valor do serviço. Como é que ela começa? Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías. Olha, o Filipe estava encantado. Jesus tinha acabado de comentar o texto de Isaías. Passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. Santidade, Kodesh, em hebraico. Kodesh. Sempre em hebraico, sim, as palavras significam várias coisas, né? Então, Kodesh significa santo, mas também significa separado, aquele que se distingue, que se diferencia do resto. Filipe tinha acabado de ouvir Jesus falar sobre Isaías, comentar o livro de Isaías. E aí ele estava encantado com aquilo que Jesus tinha falado sobre santidade. Possivelmente Jesus tinha dito, olha, sejam santos, ou seja, não sejam Maria vai com as outras. Ah, mas todo mundo faz, não é o que a gente diz, a nossa desculpa é essa. Ah, mas todo mundo faz. Ah, eu vou xingar também lá no Facebook, eu vou falar mal da atriz, do ator da novela que traiu a esposa. Eu vou falar mal dele. Todo mundo está falando, vou falar também.
E Jesus está dizendo, não, se distingua, se separe, seja santo. E a gente dá um tom pejorativo para a questão da santidade, fulano é um santinho. Não quero participar disso. Não vou participar disso. Eu vou me distinguir. Coisa bonita, né? Para finalizar, capítulo 50 do livro de Jesus no Lar. O último capítulo. Lição em oração. A última lição do livro Jesus no Lar. Essa ode à vivência do evangelho em ambiente privado, que é o nosso tema nas últimas semanas. O título é Em Oração. Que coisa bonita, né? E aí começa o capítulo dizendo assim: a leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus. Tem tudo a ver com nós aí, parou tudo aí, para aí. No último capítulo do Evangelho, no último capítulo de Jesus no Lar, leram um trecho de Isaías, e quem tinha lido e acabado de comentar? Mateus, o nosso autor. Pronto. Está explicado porque o texto de Isaías, o livro de Isaías, aparece tantas vezes no livro de Mateus. Eu não vou falar ainda do que vem pela frente, porque senão a gente corta o barato dos estudos. De quantas vezes ainda se falará de Isaías. Mas vamos falar até agora. Que a gente contou, se não me falha a memória, é a 4ª vez que Isaías é citado no Evangelho de Mateus. Nós somos capítulo 12. Por quê? Por que Mateus se comove tanto com a obra de Isaías, a ponto de usar ela como material didático para compor um material didático? É a apostila dentro da apostila. Continuando. Com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, Jesus já estava se encaminhando para Jerusalém com os discípulos. Nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Ora, noite de despedidas com Jesus, ninguém quis abrir a boca nessa noite. O que eles tinham lido em Isaías? E ele será imolado como um cordeiro no matador. E ele carregará sobre si a cruz de nossa iniquidade. Pronto. Vocês imaginam, gente, que choradeira? Jesus lendo e comentando a própria paixão. Todo mundo entendeu o que estava sendo dito lá. Se Isaías afirma que o Messias viria, Jesus era o Messias, e aí Isaías começa a falar da crucificação do Messias, todo mundo entendeu o que ia rolar. Agora não vou chorar, eu estou quase. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos. Estava preparando isso aqui, na hora que liu, inclusive o próprio mestre, O olhinho cheio de lágrimas. Ninguém falou nada. No alto, a lua radiosa, em plenilúnio divino, era lua cheia. Jesus foi crucificado na lua cheia. Já fizemos estudos aí. Era lua cheia. No início da primavera, na Palestina. Fazendo incidir sob os seus raios, sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar, sem palavras, que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Para tudo. O Neio Lúcio teve o cuidado de dizer que a luz do luar
projetava sua claridade sobre a pequena vivenda de Pedro. A luz do luar, a luz do plenilúnio, da lua plena, da lua cheia, estava apontando com seu dedo luminoso onde o evangelho deveria ser vivido em primeiro lugar. Primordialmente. Onde? No lar. O livro chama Jesus no lar. Termina, as últimas palavras do autor a lua projetava sua claridade, refletia a luz de Deus sobre o lar de um homem pobre. Como a dizer, os homens se esquecem de Deus. Os homens podem se esquecer de Deus, mas Deus nunca se esquece e nunca se esquecerá dos homens. Até a semana que vem. Muito lindo nesse final aí. Muito lindo, muito lindo. É bastante emocionante e ver também como Jesus se nivelava. Ele abaixava o seu nível para ficar no mesmo nível das outras pessoas. As pessoas chorando, ele também chorando. Diz que o Chico Xavier também fazia isso. Quando chegava alguém com um problema, vinha chorando, ele abraçava a pessoa e chorava junto. Chorava junto. Ele falava, ele demonstrava o carinho e que ele estava junto com a pessoa. Então Se ajoelhava, ele ajoelhava também. Se ajoelhasse, ele ajoelhava também. Porque tem horas que não há palavra que console a não ser o seu sentimento. Exatamente isso. Muito bom. Pessoal, eu não sei se conseguimos alguma coisa aí. Estamos fazendo um estudo com um capítulo que é o mesmo que a Giselda estava fazendo, mas no versículo errado. Mas foi muito bom. Foi ótimo, Chaco. Hein? Foi muito bom. Pelo menos do mesmo jeito. Pelo menos passando Isso mesmo, Manel. o horário aqui reunido e falando de Jesus, não tem coisa melhor do que reunião falando de Jesus. Então é muito bom. Com certeza. Aí a falta de luz em casa de Zelda foi providencial. E esse lembrete de que o evangelho começa no lar, né? Por isso que Jesus diz, vai, como é que é? Tem uma passagem, né? Não lembro direito. Como é que é? Volta para sua família, vai. Ele fala para Joana de Cusa, né? Que é a atual Joana de Ângeles, que acompanha sim, lá na Boa Nova, né? Que acompanha o Divaldo. Ela começou a segui-lo e começou a reclamar do marido para ele. Ele falou: Joana, cumpra primeiro as suas funções na família. Ela voltou, esperou, o marido dela depois desencarnou, ela teve vários problemas. Foi ela. Pelo menos foi uma das que eu sei, né? Pode ter tido outras também. Então vamos. Oi? Pode falar, Yolanda. Não, eu já ouvi esse conselho na casa espírita. Estava com problema lá. Com certeza. Resolva, dê atenção na sua família. Quando tudo se acalmar, você retorna. Isso aí. Então nós vamos... O capítulo 2 do livro Jesus no Lar se chama A Escola das Almas. Então, a Escola das Almas é o quê? Escola das Almas. Aí a gente lê o capítulo 2, não vamos adiantar aqui, não. Então, estou dizendo, a Escola das Almas é onde? Qual é a escola? Primeira escola nossa, né? Com certeza. A Vilma já dizia na música dela, né? A primeira escola na Terra é o lar. É verdade. Nós vamos encerrar aqui, pedindo aí para a Yolanda fazer a prece para nós. Você pode fazer, Yolanda? Posso sim. Senhor Jesus, como somos consolados pelos teus ensinamentos, Mestre Jesus. E assim nós rogamos a espiritualidade,
que direcionam nossas tarefas na casa espírita, nos ajude, nos fortaleça o espírito, para que nós possamos introduzir em nosso ser, dar-nos força para vivenciarmos o Evangelho, Mestre Jesus. A começar com os nossos entes queridos, com aqueles que nos trazem alegrias, com aqueles que nos trazem oportunidades de crescimento, porque é o que acontece. Cada coração que está à nossa volta é uma oportunidade que Deus nos dá para crescermos, para melhorarmos nossos sentimentos, mudar nossa conduta. E por estar mais próximos a nós, isso pode ser de gota a gota, passo a passo. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades. Rogamos por aqueles corações que aqui não puderam estar. A nossa querida companheira Gisele. Abençoe a Mestre Jesus. Agradecemos pela Casa Espírita Cristã que nos oportuniza o estudo. Cada um de nós, em nossos lares, possamos receber suas bênçãos, Mestre Jesus. Fortaleça-nos a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que